Eu e você sabemos que quando Jesus esteve aqui na Terra, colocou todos os seus esforços para salvar o que estava perdido. E para conseguir cumprir o seu objetivo, passou por muitos problemas e dificuldades. Na realidade, o nosso Salvador morreu a pior das mortes, para que eu e você pudéssemos ter a chance de alcançar a vida eterna. O fato é que ao longo da nossa caminhada cristã, é muito comum nós deixarmos de fazer a vontade de Deus por qualquer mínimo motivo que seja. E hoje, através de um rápido estudo, vamos descobrir o que a Bíblia diz que devemos fazer para mudar essa situação. Entre as dezenas de parábolas que nosso mestre contou, a parábola do tesouro perdido e da pérola de grande preço quase sempre passam desapercebidas. Isso porque elas tomam o espaço de poucos versos na Bíblia e estão entre várias parábolas que são muito mais conhecidas entre o meio cristão. Entretanto, mesmo sabendo desses pontos, é importante sabermos que elas ilustram um significado muito mais profundo do que parece quando lemos superficialmente. Em Mateus 13, versos 44 a 46, lemos o seguinte: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Nos tempos de Jesus, era muito comum os homens esconderem os seus tesouros na terra. Isso porque roubos e mudanças no governo eram cada vez mais frequentes. E por causa disso, os ricos temiam tanto serem separados da sua riqueza que enterravam os seus bens mais preciosos, a fim de esconder eles tanto dos ladrões quanto dos impostos. Entretanto, muitas das vezes a morte podia chamar o possuidor, e o tesouro que ele batalhou tanto para proteger ficava esquecido, esperando algum dia ser descoberto. Sabendo que esse ocorrido era comum em seu tempo, Jesus ilustra o reino dos céus como um homem que, ao lavrar a terra, se depara com um tesouro de inestimável valor e que, depois de guardar ele novamente, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Todos nós sabemos que a salvação é de graça e que, diferente do que a Igreja Católica pregava no 13º século, a salvação ou o perdão dos pecados não pode ser comprado com dinheiro. Em Efésios 2, versos 8 e 9 lemos: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nesses versículos, o apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, confirma que para sermos salvos, precisamos apenas aceitar a Jesus como nosso Salvador. Jesus é o nosso maior tesouro e também a pérola de grande preço. E não tem dinheiro no mundo que possa fazer eu e você merecermos a salvação. E agora chegamos na parte principal de que fala a parábola. Só existe uma coisa que Jesus pede para todos aqueles que querem o seguir. Ele pede o nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. Ao aceitarmos Jesus, precisamos deixar os costumes do velho eu para trás. Precisamos levar a mensagem para as outras pessoas e buscar fazer a vontade de Deus. Assim como o comerciante vendeu tudo o que tinha para comprar a pérola de grande preço. Só depois de negar a si mesmo e seguir a Cristo, que eu e você estaremos prontos para entrar no céu. Em ambas as parábolas, só depois de vender tudo o que ele tinha, o homem conseguiu comprar a pérola ou o tesouro. E nos dias de hoje, infelizmente, a maioria das pessoas não se entregam totalmente a Cristo. Muitos dizem: eu vou à igreja, mas ainda fumo ou bebo bebidas alcoólicas. Outros também dizem aceitar a Jesus como Senhor, mas continuam falando palavrões ou mentindo em suas conversas. E através dessas atitudes, muitos vão perder o céu por muito pouco. Uns por dinheiro, outros por suas palavras, outros por suas ações e pensamentos. Para essas pessoas, a morte do Salvador não tem grande significado. E por isso, mesmo que a consciência alerte elas que precisa haver uma mudança, é só questão de tempo até outro pensamento tomar o lugar e elas esquecerem de suas más escolhas. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, não pode continuar sendo a mesma pessoa. Pelo contrário, a cada dia é necessário se tornar mais próximo da imagem do Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz em Hebreus 12, verso 14 o seguinte: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus.
Muitos acreditam que viver uma vida santa é viver sem pecado, e isso está muito longe de ser verdade. O real significado de uma pessoa santa na Bíblia é uma pessoa que se esforça em fazer a vontade de Deus. Uma pessoa que fica triste quando erra e que estuda a cada dia quais são as mudanças que Deus quer para a vida dela. O problema é que, pelo fato de muitas pessoas praticarem o erro, acaba sendo fácil continuar na prática do pecado e entristecer o nosso Senhor. Para finalizar, gostaria de ler Filipenses 3, versos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo.